Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Curva a sua cabeça, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, te louvamos nessa noite tão propícia, nessa noite tão abundante da tua presença, onde estamos diante da tua mesa, Pai, que nutre a nossa alma, que nutre o nosso espírito, para vivermos uma vida abundante de segurança na tua presença. Nessa noite pedimos: Espírito Santo, fala conosco, ministra em cada um de nós, ó Pai, a tua vontade, a tua palavra, fala no íntimo do nosso espírito, pois nossa alma e espírito tem sede de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido, glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar nessa noite tão importante para nós, noite de ceia, noite da mesa do Senhor, esse texto que fala onde tudo começou na nossa história, onde tudo começou na história do homem, da mulher, onde tudo começou na história da humanidade. Tudo está aí na Gênesis, no começo, no princípio, no início. O capítulo 3 mostra um momento definitivo para a humanidade. Irmão, se o mundo está como está, tudo está acontecendo por causa desse momento, por causa desse início. Os acontecimentos, os problemas, as demandas do homem, tudo que está acontecendo na humanidade, o princípio está aqui. Daqui você vai perceber nessa noite que saíram várias coisas negativas para a humanidade, várias coisas negativas, né? E eu quero que você perceba nessa noite que entrou um intruso no jardim que era de Deus e do homem, no jardim que Deus tinha plantado. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é uma localidade na antiga Mesopotâmia. Lá Deus plantou um jardim, um lugar de delícias, de beleza, de ternura. E ali Deus tinha sua comunhão com a sua criação, com a sua criatura, com o homem que Ele criou. E Deus deu uma ordem para o homem. Não havia lei, não havia livros, não havia textos, nada a obedecer. Havia uma comunhão profunda entre Adão e Deus. Mas Deus deu uma ordem para Adão. Criou Adão como um homem livre, dotado do seu livre-arbítrio, da sua escolha. Não como alguém, não Deus como um tirano, criando uma criatura subjugada à sua vontade, não. Deus deu a vontade, criou o homem com as suas faculdades mentais e intelectuais, com a sua volição. O homem teve poder de escolha. E onde nós vemos o livre-arbítrio, o poder de escolha? Quando Deus planta uma árvore no meio do jardim, uma das árvores principais, além da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava ali plantada no jardim do Éden. E Deus disse: dessa árvore você não vai tocar, você não vai comer. Bem como para Adão e depois para Eva, quando Deus tira a Eva da costela de Adão e forma a Eva ali também no jardim do Éden. Mas o intruso entrou naquele ambiente, por incrível que pareça, irmão. O mesmo intruso que estava na eternidade um dia e desejou algo que não podia desejar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre sentimento. Um sentimento que derrubou a humanidade.
um sentimento que levou o homem à ruína. O sentimento é algo que permeia o nosso espírito, a nossa alma, que pode levar-nos para um caminho de bênção ou para um caminho de maldição. Todo sentimento, querido, ele tende a dar lugar a uma ação. Todo pensamento tende a dar lugar a uma atitude, a uma ação. Só que no jardim do Éden, Deus disse algo para Adão e para Eva: do fruto dessa árvore você não vai comer, você não vai tocar, você não vai pegar, você não vai se apropriar. Mas existia um diálogo ali que não foi muito legal, irmão. E a grande questão é, como foi dito aqui nessa noite, a questão da obediência. Também nós vivemos num tempo onde muitos cristãos não querem obedecer a Deus. Aí Deus deu uma ordem, mas Adão, Eva na realidade, ao ouvir a voz estranha, ela deu vazão. Aquela voz mexeu com os seus sentimentos, mexeu com os seus pensamentos, mexeu com os seus desejos, até que aquilo deu lugar a uma atitude, deu lugar a uma ação. A Bíblia diz que a serpente era astuta, e a serpente chegou diante de Eva e disse assim, disse a Eva, a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela fez uma pergunta: foi assim mesmo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Porque de tudo podia comer, irmão, de todas as árvores, mas tinha uma árvore separada. Aquela era a lei, aquela era o teste da obediência, aquele era o lugar onde Adão parava. Ali ele não podia passar limite, era um limite que Deus estabeleceu para o homem, que Deus estabeleceu para a humanidade. Mas o homem, irmão, tem problema com limite, desde criança tem problema com limite. Limite. Você dá o celular para a criança hoje, você arranca, irmão, vira um choreiro, vira uma crise. Ah, pastor, mas é porque é a tela tem lá, já foi projetado justamente para isso, para você ficar preso ali. Sim, irmão, mas tem que ter limite. Deixa chorar, deixa rodar, deixa espernear, deixa acabar as lágrimas, mas arranca dele, arranca dela. Não estou dando só um exemplo, tá? Talvez está servindo para alguém aqui. Limite, irmão. Deus colocou um limite. O limite é saudável para mim e para você. É saudável, é até onde eu posso ir. E Deus é assim, irmão. Eu e você temos que ser assim também. Temos que saber o nosso limite. Mas chegou o intruso, o próprio Satanás entrou naquele lugar e disse assim: foi assim que Deus disse mesmo? Colocando em dúvida aquilo que Deus disse. Foi assim que Deus disse mesmo? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, do fruto das árvores do jardim comeremos. Olha só, irmão, olha a astúcia aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Espera aí, então tem uma ordem de Deus e tem uma consequência para a desobediência. Porque se tocar, se comer, vai morrer. Você percebe que só existe uma lei e um limite? E esse limite é muito sério. Se toca e come, morre. Mas olha só o que o diabo vai dizer, o que a serpente vai dizer. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Espera aí, se Deus está dizendo que se você tocar e se você comer, você vai morrer? Tem alguém dizendo: não, certamente não morrereis. Qual palavra tem mais peso, irmão? Qual palavra tem mais autoridade? Por incrível que pareça, diante dos olhos, do coração, do sentimento de Eva, a palavra da serpente teve mais autoridade, teve mais poder, ela abrigou a palavra da serpente no seu coração. E olha só o que a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Que sentimento é esse?
se você tocar e se você comer, você vai ser como Deus. É o mesmo sentimento que ele tinha, irmão. O mesmo sentimento que Satanás tinha. Foi por isso que ele foi deposto. Subirei às alturas, exaltarei o meu trono e serei semelhante, igual a Deus. O mesmo sentimento perverso foi transmitido para o coração de Eva e de Adão. Se você comer, eu vou dizer para você, eu vou contar um segredo para você. Se você tocar nessa fruta aí, você olha, você não imagina o que pode acontecer. Você não tem nem ideia de que você vai começar a descobrir muitas coisas que você nem imagina. Se você tocar e comer, você vai ser igualzinho Deus. Você vai saber de tudo, do bem e do mal, assim como Deus sabe. Sabendo o bem e o mal. E olha só, depois dessa palavra, palavras que mexem com sentimentos, palavra que mexe com a emoção, ardil, palavra que mexe com a vontade, sentimento mudado por causa do outro. Influência, irmão. Nós estamos vivendo num tempo de influência, grande influência, e as pessoas se deixam levar pelas influências. Olha só onde estava a influência lá no início, irmão. Que influência é essa? No mesmo lugar onde Deus estava, no mesmo lugar onde Deus caminhava com Adão, entrou um estranho e colocou um outro sentimento no coração de Adão e Eva. Nesse momento, o coração de Eva colocou em xeque aquilo que Deus disse. Deus disse: se você come, você morre. Mas ele chegou e disse: não, certamente você não vai morrer. Se você comer, você vai ser igualzinho Deus, você vai ser como Deus, e você vai saber o bem e o mal. Agora olha só o que o versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Agora, depois de ser convencida, depois do seu sentimento ser mudado, das suas intenções serem mudadas por causa de uma sugestão, então ela passa a olhar para a árvore com outros olhos, irmão. Peraí, eu acho que não vai fazer tanto mal assim, né? Você sabe que eu não tinha visto essa fruta, ela é diferente. Que vontade de comer dela. Espera aí, você já tem um jardim todinho para você. Essa você não pode tocar. Mas a partir desse diálogo, dessa persuasão negativa, ela passou a olhar diferente, irmão. Os seus olhos mudaram, a sua intenção mudou, o seu coração mudou, o seu sentimento mudou. O verso 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Primeiro, para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele comeu com ela. Você percebe um sentimento mudado, a intenção mudada, colocando em xeque aquilo que Deus disse? Todas as vezes que eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus, todas as vezes que eu e você deixamos de ouvir a voz da Bíblia, da palavra de Deus, e ouvimos a voz do nosso coração que é enganoso, ouvimos as vozes externas ou a voz do mal e abrimos a nossa vida a Ele, certamente nós morreremos em algum aspecto em nossa vida, na vida espiritual, na vida emocional, na vida material. Naquele dia, Eva tomou do fruto e comeu. Mas por quê? Porque ela foi mexida no seu interior, o seu sentimento foi mudado, o sentimento que destruiu a humanidade, ele continua permeando, irmão. Esse sentimento, esse desejo da serpente, é a raiz de todos os problemas humanos que passou para o homem, e do homem passou para toda a humanidade. Esse sentimento continua no mundo. Esse sentimento de querer ser como Deus, de querer ser Deus, de querer dar todas as respostas, de querer mandar, de querer fazer, de querer acontecer. Esse sentimento que ele tinha de estar lá no trono e ser exaltado, até que foi deposto. Eu quero mostrar para você o texto nessa noite. Nós vivemos em tempos de narrativas, irmão, em tempo que narrativas criam mentalidades, alteram sentimentos e desejos, influências, persuasão, que convence, que influencia, que muda a nossa vida. Agora, o que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmão.
Se eu tenho já o convencimento do Espírito Santo, palavras de fora não pode mudar a minha vida, não pode mudar os meus sentimentos. Preste atenção, o sentimento dá lugar à vontade e à ação. O que aconteceu? A serpente disse: não morrerei certamente, porque Deus sabe que se você comer, seus olhos se abrirão, você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. Adão e Eva sabiam do bem e do mal, irmão? Adão e Eva não conheciam o bem nem o mal, irmão. Adão e Eva eram inocentes. A inocência desconhece a maldade, desconhece a bondade. Na verdade ela está imersa à bondade, mas a inocência não conhece a maldade. É como uma criança pura que não conhece o mal, que não vê o perigo, inocente. Mas quando ela desobedece, então os seus olhos se abrem e ela conhece a malícia, conhece a maldade, ela conhece o lado oposto da vida, ela conhece o coração da serpente, ela conhece e recebe o sentimento da serpente, o desejo de ser igual a Deus. Vendo a mulher, porque ela viu, porque os seus sentimentos foram mudados, seus sentimentos foram aflorados. E quando ela olhou para a árvore, ela olhou para a árvore diferente depois de tanto convencimento. Peraí, Deus disse que não podia, mas agora eu estou vendo diferente. Esse fruto é diferente, não custa nada, né? Só pelo menos um, não vai fazer mal, acho que não vai fazer mal nenhum. Quando você quebra a barreira do limite, irmão, quando você passa daquele ambiente, certamente morrereis, diz a Bíblia. Foi o que aconteceu. Eva comeu, deu para o seu marido, ambos comeram, seus olhos foram abertos, e ambos conheceram que estavam nus. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram. A palavra conhecer fala disso. Agora eu sei o que é nudez. Eu não sabia até então, agora eu sei o que é nudez. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Viraram alfaiates na hora, irmão. Arrumaram um jeito de cobrir as suas vergonhas na hora. Arrumaram um jeito de cobrir as suas vergonhas na hora. Lançaram mão das folhas de figueira e se cobriram, achando que resolveria o problema. Até que Deus chegou no jardim, os encontrou escondidos. E nós conhecemos toda essa história, irmão. Tudo por causa de um sentimento. Deixa eu falar para você nessa noite. Guarde o seu sentimento em Deus. Amém? Guarde a sua mente no Senhor. Talvez tenha pessoas que estão rodeando a sua vida, te tentando, sendo instrumento do maligno para tentar você, para mudar o seu sentimento com relação às coisas de Deus. Pessoas que estão circundando a sua vida e estão devagarinho minando a tua alma para te afastar de Deus. Esse foi o plano original da serpente, e ele continua por aí fazendo a mesma coisa, irmão. Continua fazendo com descrentes, com crentes, com todo tipo de pessoa. Eva tomou daquele fruto, comeu, e os dois morreram. A visão deu lugar ao pensamento e ao sentimento e ao desejo, que se tornou prático ao tocar naquela fruta e comer. Por isso nós devemos guardar o nosso coração, porque quando Deus disse não toque, não coma, é uma lei. Mas quando a serpente disse não, se você não comer, se você comer, certamente você não vai morrer. Então por causa daquela palavra, os olhos dela se viraram para a fruta, se viraram para o desejo. A inocência foi comprometida. Mas por quê? Eu faço uma pergunta: por que Eva quis comer daquela fruta? Foi só porque a serpente instigou ela? Tem um motivo aqui, irmão, está na Bíblia aqui, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Primeiro, o desejo carnal, é bom para comer isso aí. Essa fruta também foi Deus que fez, é muito bom. Desejo da carne. Depois ela, dentro desse contexto, agradável aos olhos. Desejo carnal, os olhos, eu quero provar disso. E árvore desejável para dar entendimento. Entendimento. Agora, ter entendimento sem obedecer a Deus é morte, irmão.
O que adianta ter entendimento em desobediência com Deus? Agora eu vou ter entendimento, eu vou comer e agora eu vou ter entendimento. Sim, entendimento que te leva à morte. Esse foi o entendimento que matou a humanidade. Esse entendimento foi que empobreceu o homem. Esse entendimento foi o que abriu a cova humana. Conhecer o bem e o mal. O entendimento que não vale nada. Ao oposto disso, um dia Jesus está lá no deserto, 40 dias e 40 noites, chegou a mesma serpente, irmão. Anos, milênio depois, chegou a mesma serpente que estava lá no Éden, que tentou Eva e Adão. A serpente se apresentou lá no deserto. Ao contrário de Adão, ao contrário de Eva, que estava no jardim, Jesus estava no deserto, padecendo por fome por 40 dias. Aí o diabo se apresenta para ele de outra forma e diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Tocando Jesus na carne. Jesus estava em necessidade, irmão, com fome. Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não contente, a Bíblia diz que ele o transportou para o pináculo do templo, um lugar muito alto, e disse: olha, se você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que você não tropece com os teus pés em pedra. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não contente, a mesma serpente levou Jesus para um monte muito alto, e lá mostrou para Jesus os reinos da terra, e disse: se você se prostrar, e se você me adorar, tudo isso eu te darei. Irmão, é um absurdo, é o cúmulo. A serpente requerendo a adoração do próprio Deus encarnado. O diabo querendo que Jesus se prostrasse a ele e o adorasse, a criatura querendo a adoração do Criador. Lá no jardim, Eva de certa forma adorou o diabo quando ela o serviu obedecendo. Todas as vezes que eu e você obedecemos ao diabo, irmão, nós o servimos e o adoramos. Preste atenção nisso, isso é muito grave. Todas as vezes que nós ouvimos essa voz e nos deixamos levar, nós desobedecemos a Deus. Nós comemos um pedacinho desse fruto, dessa árvore que nos leva à morte. A morte espiritual. Jesus rejeitou, mesmo tendo fome no corpo, ele rejeitou. Na sua alma não havia soberba, não havia. Os olhos de Eva foram despertados pela soberba e o desejo. No espírito de Jesus não havia degradação. Jesus não estava interessado pelos reinos do mundo, irmão. Jesus não estava interessado, ele viu tudo, e o diabo disse: tudo te darei se você prostrar e me adorar. Jesus não quis, disse: adorarás somente o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Aleluia. Aleluia. Eu e você, irmão, somos a imagem e a semelhança de Deus. Diga para o seu irmão: e você é a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Que fique bem claro. Agora preste atenção. Somos a imagem e semelhança de Deus. O mesmo livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. A imagem e semelhança de Deus. Agora, o sentimento e o desejo de ser igual a Deus não precisava chegar até o coração de Adão e Eva, porque Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus, mas não eram Deus. E o que o diabo disse? Sereis como Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu vou explicar isso para você. Como que nós somos a imagem e semelhança de Deus? O sentimento que Satanás, que a serpente queria trazer no coração de Adão e Eva, não precisava, porque eles já eram a imagem. Você sabe que os anjos não são imagem e semelhança de Deus. As criaturas que existem na terra não são imagem e semelhança de Deus. A única criatura criada no jardim que é imagem e semelhança de Deus se chama homem.
o homem e a mulher são a imagem e a semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito e que nós somos formados do pó da terra e recebemos a alma vivente vinda de Deus. Como que nós podemos ser imagem e semelhança de Deus? Esse era o desejo do diabo, irmão. O desejo dele era ser a imagem e semelhança de Deus, era ser como Deus, era ser adorado como Deus. Ele, porém, não é como eu e você, e nunca vai ser como eu e você, imagem e semelhança de Deus. E o que é imagem e semelhança de Deus? Deus enriqueceu eu e você com algumas qualidades extraordinárias que você não encontra em outros seres. Por exemplo, os anjos até têm inteligência, mas isso não os faz imagem e semelhança. Deus nos capacitou com inteligência, com razão, com criatividade, com espiritualidade, personalidade, consciência, existência, capacidade de se comunicar, de criar, talentos artísticos, tantas coisas, sensibilidade moral, aptidão para se relacionar com Deus e com os outros, e aí vai, irmão. E isso mostra que eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. Essas faculdades, essas qualidades Deus deu ao homem, não deu aos anjos. Os anjos são seres espirituais, e o desejo dele era ter o que eu e você temos, era ser o que eu e você somos. E por inveja, lá no Éden, ele entrou entre a comunhão de Deus e o homem, por causa de um sentimento. Deixa eu falar de novo para você, qual é a aplicação prática, pastor, nessa palavra, nessa noite? Guarde o seu sentimento no Senhor Jesus, guarde o seu coração na presença de Deus, guarde os seus pensamentos na presença de Deus. Não deixe que as influências de fora tomem esse lugar é seu e de Deus. Nós estamos vivendo no mundo das imagens, das visualizações, das influências. Irmãos, as pessoas não querem se parecer como Deus. Eu quero, irmão. Eu não sei se você quer, se você deseja se parecer com seu pai, porque todo filho tem característica do pai. Ou o nariz é parecido, ou a orelha é parecida, ou a boca é da mãe, ou o nariz é do pai, a sobrancelha é do pai, o olho é da mãe. Tem uma semelhança, irmão. Mas falando de pai, estou falando de Deus, né? Falando no caso de Deus, eu quero ser parecido com meu pai. Na verdade eu já sou imagem e semelhança dele. Mas cada vez que eu vou nesse jardim e confundo o lugar do meu limite, tomo aquilo que eu não posso tomar e como aquilo que eu não posso comer, eu perco a minha identidade. Eu perco a identidade de quem eu sou, de imagem e semelhança, e fico parecendo, irmão, com outra pessoa. Com outra pessoa que não é eu e que não é você. Será que nós queremos nos parecer com Deus? Quando nós olhamos para a humanidade hoje, ela se parece com Deus, irmão? Quando você olha para a igreja, ela se parece com Jesus? Quando você olha para você, quando eu olho para mim, nós nos parecemos com Jesus? Nós temos essa identidade? 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo carnal, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida. A soberba, quando fala da soberba, fala da alma. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí ele faz um contraponto entre o mundo e a eternidade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, mas aquele que faz a vontade da carne, aquele que vive nos desejos carnais, dos seus olhos, na soberba da vida, perece. João deixa bem claro isso, irmão. Irmão, nós não sabemos dizer qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o ano. Houve uma guerra no céu, o negócio foi feio. Na eternidade, por incrível que pareça, diante do trono do Altíssimo, lugar de pura santidade, pura ternura, beleza,
houve uma rebelião. O anjo se achou. Vamos contextualizar. Se achou, estava se achando, irmão. Se achando, e por se achar demais, ele disse: eu vou subir mais alto do que ele. Eu vou exaltar o meu trono diante da glória dele. Eu vou ser semelhante a ele. Eu quero ler o texto para você. Quero que você abra comigo Isaías capítulo 14 e o versículo 12. A leitura que eu vou fazer aqui bíblica é numa versão da Bíblia Viva. É um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É só para a compreensão do texto. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Diz assim: como você caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã, você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do seu lugar e jogado por terra. Isso aconteceu porque imaginou: vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, nos lados do norte. Subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus. Mas em lugar disso, você vai ser jogado violentamente para o inferno, para o fundo do inferno. Lá quem ouvir vai perguntar, olhando espantado: será que foi ele quem abalou as nações da terra? Isaías, quando lança essa palavra profética, nós sabemos, no contexto teológico, numa unanimidade, nós entendemos que ele está fazendo uma alusão ao sentimento que houve no coração de Lúcifer quando estava no céu. O sentimento e um desejo que passou pela seu coração e sua mente: eu vou subir bem alto no céu, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei figura principal no Monte Sião. Versículo 13, nos lados do norte. Versículo 14, subirei até o último céu e serei igual ao grande Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse sentimento, irmão, custou a vida deste anjo. Houve guerra no céu. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel batalhou com seus anjos, e Satanás com seus anjos foram depostos da eternidade, foram lançados nessa terra. A mesma serpente que falou com Eva, que fez Eva cair, é o mesmo que tentou no céu os anjos e os fez cair. O mesmo diabo que queria o lugar de Deus no céu, tentando Deus no céu, tentou Deus na terra. O Deus encarnado, Jesus, foi tentado lá no deserto para adorar a serpente. Jesus não caiu diante do seu ardil. Irmão, às vezes nós estamos passando por um deserto na vida espiritual, deserto na vida emocional, deserto na vida financeira. Aí nós cometemos loucuras. Estamos passando por um deserto na vida emocional, sentimental, a falta de alguém. Aí por conta da necessidade física, nós acabamos caindo no pecado, cedemos à tentação por causa do desejo carnal. Mas Jesus no deserto resistiu. Às vezes estamos passando por um deserto material, financeiro. Aí vem uma tentação, vem uma proposta, e nós cedemos e caímos. Aquilo foi do diabo, irmão. Aquilo foi a proposta do diabo que veio. Aquela proposta para te arrancar de Deus. Irmão, o deserto não é para nos arrancar de Deus, é para nos aprimorar no Senhor. Lembre-se que depois de um deserto vai ter uma vitória muito grande. Amém? Se o seu deserto emocional, lembra, se você resistir em Deus, a vitória vai chegar lá na frente. Se o seu deserto é espiritual, continue, que a sua vitória vai ser grande. Se o seu deserto também é material, financeiro, continue fiel ao Senhor. Pastor, eu ando numa prova, numa luta nas finanças. Seja fiel a Deus, meu irmão. Honre a Deus. Honre a Deus com as suas finanças, com a sua casa. Honre a Deus com a sua obediência, que Deus vai te honrar.
Eu estou passando um deserto emocional. Honre e busque o Senhor, porque Ele vai direcionar a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Não confie na carne. A nossa carne, irmão, prega peça em nós, nos leva para a morte espiritual. A queda no Éden, irmão, diante do livre-arbítrio. Diante do livre-arbítrio. Agora deixa eu falar para você aqui, praticamente encerrando a minha palavra. A queda no Éden, diante do livre-arbítrio, ocasionou algumas coisas para a humanidade. Lá no Éden originou-se o pecado e as suas nuances desastrosas. Algo que não existia, mas elas que não existiam na humanidade, originaram-se no Éden. Olha as nuances do pecado. Olha, desobediência a Deus. Não havia desobediência a Deus. Eles eram obedientes. Deus fez Adão e depois tirou Eva de Adão, e eles tinham comunhão, plena comunhão, o próprio Deus estava com eles. Obediência. Havia obediência porque Deus estava junto. Mas quando eles caem em desobediência, entra o pecado. Desobediência à voz de Deus. A desobediência entrou na humanidade. Em consequência da desobediência, entrou a morte e o mal. Que não existia morte, irmão, e não existia o mal. O mal como ente, como um ser, não como um estado. O mal se apresentou no jardim, mas ele só tomou posse do lugar a hora que Eva abriu seu coração e deixou. A desobediência entrou, a morte e o mal entrou, a malícia entrou. Então se abriram os vossos olhos, eles perceberam que estavam nus. Não era mais inocência, agora era consciência. A malícia entrou, o medo entrou. O homem não tinha medo. Não tinha medo. O medo entrou. Conheceram que estavam nus e esconderam-se. Olha onde originou o medo. O engano entrou, a serpente enganou Eva. O engano entrou, a acusação e a culpa. Olha só o que aconteceu. A mulher, quando Deus foi questioná-los a respeito disso, porque fizeram, Adão disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Aí quando Deus vai conversar com Eva, Eva disse: foi a serpente, Senhor, que me enganou, e eu comi. Sabe aquela coisa de jogar a culpa para o outro, irmão? Foi o fulano que fez. Foi o Beltrano que fez. Não foi culpa minha, mas você fez também. E aí um foi jogando culpa no outro, e Deus deu sentença para todo mundo, irmão. Todas essas mazelas aqui entraram na humanidade, e a humanidade está pervertida por causa disso até hoje. Mas em contraponto, deixa eu falar para você. Abra sua Bíblia aí, eu quero terminar aqui. Filipenses capítulo 2, que já foi lido, eu quero ler novamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Eu vou ler de novo na versão da Bíblia Viva. Filipenses 2, 5. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não existiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e glória, ocultando-se sob forma de escravo e tornando-se como homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou às alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora deixa eu ler na nossa versão que você tem aí. De sorte que haja, versículo 5 de Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia.
Olha o sentimento de Jesus, irmão. Olha o sentimento e a atitude de Jesus, que sendo em forma de Deus, o Deus encarnado, tinha as duas naturezas, e como homem ele poderia pecar se ele quisesse. Mas Jesus pecou? Em nenhum momento Jesus pecou, irmão. Jesus sofreu tentação? Ah, pastor, mas Jesus era Deus, então como Deus ele aguentava. Opa, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Alguém disse assim, Jesus foi tentado com mulher? Foi, irmão, foi tentado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou na sua vida. Tinha oportunidade? Tinha, porque também era um homem de carne e osso. Tinha sentimento, desejos como eu e você tem, mas ele não pecou. E aqui eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte, irmão: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se o diabo veio trazer um sentimento perverso e maligno sobre a humanidade, Jesus veio para trazer um sentimento poderoso, que sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Está o demônio querendo ser igual a Deus, e tem Jesus não querendo ser igual a Deus. Que sentimento é esse? Querendo ser homem, querendo ser servo, servir ao Pai. Olha a diferença, irmão. Uma criatura quer ser como o Criador, e o Criador quer ser como uma criatura. Dando o exemplo e o modelo para mim e para você, como devemos viver, nos sujeitando a Deus. A Bíblia diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o diabo disse lá no Éden, sereis como Deus. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de escravo, diz a Bíblia. Quando você lê servo aí, a palavra no original grego é escravo, fazendo-se semelhante aos homens, imagem e semelhança dos homens. Sentimento de quebrantamento, de dependência, de reconhecimento de quem espera em Deus, de quem aguarda em Deus, de quem é humilde diante de Deus. Achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Você está percebendo, irmão? O lado oposto. Lá no Éden, desobediente. Aqui Jesus com sentimento de obediência prática. Sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O que vai acontecer aqui? Por causa da obediência e do sentimento verdadeiro, Deus o exaltou. Tome para você nessa noite, irmão. O sentimento perverso não deixa Deus exaltar você e te levantar. Você pode cair no lugar de ternura que é o jardim, mas se você tiver um sentimento que está em Jesus, Deus te exalta e te coloca numa posição de honra e de glória na presença dEle. Deus o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Tem alguma outra dimensão? No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, tornou-se servo, tomou forma humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso, uma posição de glória no céu, na terra e debaixo da terra. E aqui eu finalizo, querido. Olhe para Jesus. Deseje o mesmo sentimento que Jesus teve, porque Deus te colocará numa posição de glória, diante do céu, da terra, diante dos homens. Deus exaltou Jesus por causa desse sentimento, e eu sei que Deus também vai exaltar a igreja por causa desse sentimento. Os humilhados serão exaltados. Jesus foi humilhado na cruz, mas Deus o exaltou ao terceiro dia. Todo joelho vai se dobrar, irmão. Os joelhos que não se dobram hoje diante dele, na eternidade vão se dobrar. Os joelhos de Satanás se dobrarão diante de Jesus na eternidade. Ele vai confessar que Jesus é o Senhor. Ele não tem mais oportunidade, o seu lugar é o lago de fogo, mas ele vai se dobrar e vai confessar: tu és o Senhor. Porque houve um sentimento de verdade e pureza. Que esse seja o nosso sentimento. Amém? Nós estamos diante da mesa do Senhor nessa noite, e que o sentimento mais puro e mais poderoso possa invadir o nosso coração nessa noite. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Estenda as suas mãos para Ele aí, querido, no nome de Jesus.
Obrigado por essa noite, Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, Pai, diante do Senhor, te louvando, Pai, neste culto. Entregamos este culto para a glória do nome do Senhor, certos de que a vitória do Senhor vem sobre a nossa casa nessa noite, certos que a Tua bênção, Pai, repousa sobre cada um de nós nessa noite. Confirma sobre a vida da Tua filha nessa noite a cura, Pai, que ela busca. Confirma, Pai, a cura na alma e a cura no corpo nessa noite. Eu declaro o Teu corpo curado, o Teu corpo restaurado nessa noite, em nome de Jesus. Que essa enfermidade saia e que a cura de Jesus se manifeste no Teu corpo físico e na Tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Confirma a Tua bênção, Pai, na vida emocional, na vida material da Tua igreja. Hoje e sempre nós Te exaltamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas, e dizemos graças a Deus.